Nós saudamos os irmãos que estão nas igrejas recebendo esta transmissão com a paz do Senhor Jesus. Irmãos, nós estamos aqui para transmitir aos irmãos a escola bíblica dominical da Igreja Cristã Maranata. Fazemos isso todos os domingos, neste horário, para as nossas igrejas. E hoje queremos já de início compartilhar com os irmãos de algumas experiências de crescimento da obra do Senhor em todo o Brasil e no exterior. Nós estamos aqui contando nesta manhã com a participação nesta escola bíblica dos nossos irmãos do Polo de Santa Rita, aqui no município de Vila Velha, no estado do Espírito Santo, e também alguns irmãos de Brasília, da região de Brasília, estão aqui presentes conosco nesta escola bíblica dominical, na elaboração dos estudos desta manhã. Então estão aqui nossos irmãos da região de Brasília, pastor Silvio, com alguns irmãos de Brasília, e também o Polo de Santa Rita, aqui no município de Vila Velha. Os pastores estão aqui, juntamente com os jovens, participando dessa escola bíblica. Outra informação é que nós estamos tendo, neste fim de semana, um seminário nos Estados Unidos da América, lá em Connecticut, nos Estados Unidos, com a participação de 800 irmãos, e irmãos de vários estados americanos e também do Canadá, ali participando desse seminário em Connecticut, nos Estados Unidos. Hoje, para nossa alegria, iniciou a 7ª missão da Amazônia. E ontem à noite foi realizado um culto, ali um culto de glorificação ao Senhor, na igreja de Belém do Pará, e onde ali os participantes desta missão receberam a imposição das mãos para a viagem, e neste momento já estão em plena viagem para a cidade de Melgaço, lá no arquipélago do Marajó, para realizar essa 7ª missão na região da Amazônia. Outro trabalho também de destaque é o trabalho especial de evangelização que foi realizado pelos jovens de uma das nossas igrejas em Brasília, lá em Ceilândia, no Distrito Federal, o setor QNQ, onde participaram ali 130 jovens que saíram pelas ruas, fazendo um trabalho de evangelização e também depois na igreja. Outro seminário também que foi realizado, ou melhor, está sendo realizado, é na cidade de Vitória da Conquista, na Bahia. Então ali, com a presença de pastores do presbitério, esse seminário está sendo realizado ali, foi na tarde de ontem, no dia de ontem, sábado, e aqui estão para conhecimento dos nossos irmãos. Outro trabalho de evangelização também de destaque, com 3.000 participantes, e um seminário ali na cidade de São Luís do Maranhão. Evangelização e seminário, também com a presença de pastores do presbitério realizando esse seminário, e a evangelização contou com a participação de 3.000 pessoas num trabalho de evangelização. E hoje pela manhã, esses irmãos estão até participando da escola bíblica dominical, e nós os saudamos com a paz do Senhor Jesus. Um culto especial também foi realizado na cidade de Itamaraju, na Bahia, lá numa unidade chamada de o tiro de guerra da unidade militar daquela região, e participaram ali todos os militares daquela unidade neste culto especial ali, no tiro de guerra, na cidade de Itamaraju, na Bahia. João Neiva também foi outro destaque no estado do Espírito Santo, a região norte do Espírito Santo, onde foi realizado ali um culto especial no Manaim, ali local, com a participação de 800 irmãos naquele evento, e foram levantados ali 2 novos ungidos e um pastor. 3 levantamentos ocorreram naquela região ali de João Neiva, no norte do estado do Espírito Santo. Cachoeiro de Itapemirim, no sul do estado do Espírito Santo, também foi realizada ali uma sessão especial na Câmara dos Vereadores. E nessa sessão especial foi em comemoração aos 40 anos da Igreja Maranata na cidade de Cachoeiro do Itapemirim. Isso alegra muito o nosso coração, a obra estar ali estabelecida já há 40 anos. Também no estado de Minas Gerais, 2 novas igrejas foram consagradas como resultado do crescimento da obra do Senhor naquela região, que é a região ali de Ponte Nova, a Igreja Central 2, ali de Ponte Nova, e também a Igreja ICM 3, na cidade de Espera Feliz, naquela região ali do estado de Minas Gerais.
Aqui em Vitória, no estado do Espírito Santo, alguns eventos também foram realizados, como o trabalho especial de evangelização com os jovens do Polo de Cariacica e evangelização também do bairro Olaria, em Guarapari, aqui na região da Grande Vitória, e batismos na igreja de Marazu, Itapuã e Xuri, no bairro de Jaburuna, na cidade de Vila Velha. Foram realizados ali esses batismos para engrandecimento da obra do Senhor. Outro batismo também de destaque foi, ainda na região de Vila Velha, as igrejas de Veracruz 1 e também Nova América e Cobilândia 3. E é destaque ali no número de 10 irmãos que foram batizados. 4 desses irmãos foram resultado da escola bíblica dominical. E isto mostra o que é o fruto do resultado de conversões da escola bíblica dominical. Vamos fazer agora uma saudação especial para os nossos irmãos lá de Parque Caçula, também Parque Maitá e Jardim Nazareno, na região do Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, no bairro Piabetá, do Rio de Janeiro. E ali esses irmãos estão participando hoje pela manhã da Escola Bíblica Dominical e nós os saudamos com a paz do Senhor Jesus. Lembramos aqui aos irmãos que muitos eventos têm sido encaminhados para aqui a nossa redação, a Central de Comunicações da Igreja Cristã Maranata, aqui na Rádio Manaim, mas não temos como citar aqui todos os eventos, são muitos, são dezenas deles, e por isso os irmãos devem acessar o site da Rádio Manaim, Rádio Web, TV Web Manaim, para que os irmãos tomem conhecimento desses eventos e assim vejam como a obra do Espírito tem crescido no nosso meio para a glória do nome do Senhor. Hoje pela manhã, então, nós iremos agora apresentar para os irmãos o estudo desta manhã, baseado no assunto que foi anunciado na semana anterior para os irmãos. E este estudo está voltado para as portas que foram reconstruídas em Jerusalém, do capítulo 3 de Neemias. E para apresentar aqui este estudo, nós vamos primeiro passar aqui a palavra ao pastor Gedeuti, dar uma palavra introdutória e logo em seguida passaremos as perguntas para os irmãos a respeito deste assunto. Eu quero saudar todos os nossos irmãos com a paz do Senhor. Nós estamos, meus irmãos, ainda no livro de Neemias, porque o assunto tem sido de grande importância e de grande valia para as nossas igrejas. Nós temos observado, juntamente com os pastores de diversas regiões e áreas, dos resultados benéficos deste estudo. Particularmente, nos referimos à reação que um grupo de jovens, que não é pouco, talvez a grande maioria, tem se interessado por esse assunto. E isso nos conforta, porque a grande preocupação nossa hoje é exatamente com aqueles que vão dar continuidade a esta obra em seu tempo que nós consideramos final. Lembramos aos nossos irmãos que o momento da revelação é esse. O lado profético que nos importa, que nos interessa, é exatamente a revelação de Jesus. E nós sabemos que a vinda do Senhor Jesus, o arrebatamento da igreja, se dará exatamente no momento quando toda a revelação de Jesus estiver exposta aos seus fiéis. Conhecimento de Bíblia as pessoas têm, até os ateus têm, e muitos até gostam da Bíblia. Amar alguns versículos da Bíblia é muito bom. Ler a Bíblia é muito bom. O importante agora é saber o lado prático deste tempo que estamos vivendo com relação à palavra revelada. Desde seu início, a doutrina vem sendo trazida, as lutas contra a doutrina, a reforma religiosa para restabelecer a doutrina. Depois disso, outras lutas
para destruir a doutrina, destruir o ensino da palavra, com teologias, filosofias e tudo isso, para trazer a fé para o lado racional e destruir o projeto da última hora, que é o grande projeto da fé. Porque sem a fé não haverá o arrebatamento da igreja para aqueles que não têm a fé genuína. O Espírito Santo completa a sua missão agora, nesse tempo. E a igreja é mestra quando ela consegue entender esse tempo que ela está vivendo. A ortodoxia, a tradição, o ensino que ficou para trás serviu de base, mas ele não serve mais de sustento para esta caminhada final. Nessa jornada final, o noivo, que é o Senhor Jesus, quer se revelar. E é por isso que nós estamos sempre dizendo, não somos uma denominação religiosa. Nós temos uma palavra para o mundo. Nós estamos dando um grito de alerta. É a nossa função. Fomos chamados para isso. Não fomos chamados para mudar aquilo que as pessoas querem viver ou querem professar. Nós fomos chamados para advertir o mundo e aqueles que nos ouvem de um momento profético que estamos vivendo, que é a grande realidade. Toda a profecia está cumprida. Não há mais o que se esperar. O mundo está aí, na sua degradação, as mentes corrompidas, sem exceção, que necessitam de um livramento, de uma libertação. E só a revelação nessa hora. Texto bíblico as pessoas podem decorar e até se basear até para viver, de certa forma, certos momentos. Especialmente nas suas grandes necessidades. Mas a verdade é que o momento agora exige uma definição de cada um de nós. A restauração agora da nossa vida espiritual é fundamental. A restauração da igreja, do projeto final, é a grande necessidade. É a nossa grande mensagem. Estamos voltados para isso. Não estamos preocupados em culturas desnecessárias que têm fundamentos que não são prejudiciais, mas para o momento nós estamos mostrando, trazendo a palavra viva ao nosso povo para que cada um se desperte para esse momento. Não há mais engano. O mundo só tem uma coisa para nós. O que nos espera está aí na frente, só. Está à frente. E se você parar, você vai ver o que está te esperando aí na frente. É a última coisa, onde todas as esperanças vão desaparecer. E você precisa estar seguro nessa hora. O mundo não tem nada para nos oferecer. Nós amamos a terra, o chão, aquilo que vivemos, os nossos queridos, familiares, amigos, vizinhos, governo, nós amamos tudo. Mas nós não podemos esquecer de que o nosso compromisso está voltado para a eternidade. É para lá que estamos caminhando. E quando nós vemos uma história que ficou no passado, como a história de Israel, nas suas lutas, nas suas dificuldades, nós vemos até um povo destemido, um povo obstinado. Quando você vê uma população que sofreu a morte de 6 milhões de pessoas da forma pior que se pode imaginar. E hoje, dentro da cidade de Jerusalém, ali nos seus arredores, batendo a cabeça no muro, esperando alguma coisa de um Deus que eles não deixaram de crer. E eu fico pensando num cristianismo que aí está, sem provas, sem experiências, sem aproveitar aquilo que Deus está colocando, que é o Espírito Santo à nossa disposição. Isso aqui é problemático. Nós estamos estudando e falando sobre os muros. Estávamos com um grupo aqui de jovens, irmãos, irmãs, aqui de Brasília, inclusive, estamos ajudando aqui em algum trabalho
no presbitério, e alguns aspectos vão ser colocados agora. As perguntas serão perguntas mais de conhecimento dos irmãos, daquilo que tem sido trazido nesses dias. E eu gostaria de mencionar aqui aquilo que eu falei no domingo passado a respeito desse assunto de hoje. O que nós temos nós temos alguns assuntos e, por sinal, muito vastos, porque nós falamos a respeito das portas de Jerusalém. Então, existem até essas portas que são mencionadas, existem outras portas com outros nomes que vieram depois, mas essas 10 portas aqui são fundamentais, aquelas que já vêm desde o passado. Outras portas se abriram, foram feitas nos muros de Jerusalém, mas elas não têm significado profético para nós agora. O que nos interessa agora é saber como estamos nós dentro de Jerusalém. Temos que ver aquilo que foi fundamental, e a pergunta que vai ser feita aqui. Duas palavras que fundamentam a estrutura de Jerusalém para a vida daquele povo e para a nossa vida, para a minha vida, para a sua vida. Duas palavras. Todo o trabalho de Neemias estava baseado em duas palavras. E eu gostaria que essas duas palavras, daqui mais um pouco, os irmãos mencionassem. E eu vou passar a palavra agora ao pastor Gilson. Depois nós vamos fazer uma recapitulação sobre as portas e vamos trazendo o estudo, porque há muita coisa para ser vista, e hoje até nos atrasamos um pouquinho na introdução da nossa escola bíblica dominical, o que pedimos desculpas aos nossos irmãos. Assim, vou passar a palavra ao pastor Gilson para que ele dê sequência às questões desse dia de hoje. A palavra, pastor Gilson. Pode seguir. Muito bem, irmãos, nós vamos passar aqui a pergunta para os irmãos e dar um tempo para os irmãos estudarem a respeito deste assunto e responderem nas igrejas. Vamos então à primeira pergunta, que é: lendo o texto de Neemias capítulo 3, quais as duas portas mais importantes que você considera da cidade de Jerusalém, levando em conta o aspecto profético para a sua vida pessoal? Então essa pergunta, ela é bem subjetiva e os irmãos vão trabalhar nelas. Duas portas que você considera mais importantes na cidade de Jerusalém, com base no capítulo 3 de Neemias, levando em conta o aspecto profético para a sua vida pessoal. Vamos deixar então essa pergunta para os irmãos responderem nas igrejas. Os irmãos podem começar abrindo a Bíblia no capítulo 3 de Neemias, para descobrirem aí, cada grupo reunido, quais seriam então, levando em conta o aspecto profético para a sua vida pessoal, as duas portas que você considera mais importantes. Vamos trabalhar, capítulo 3 de Neemias, os irmãos com a Bíblia aberta, e nós iremos também, a partir daqui, dar alguma contribuição em função do grupo que está aqui conosco e ajudou a elaborar esta escola bíblica dominical. Capítulo 3 de Neemias. Lendo o texto, quais as duas portas mais importantes que você considera da cidade de Jerusalém, levando em conta o aspecto profético para a sua vida espiritual? Já pode captar aqui, apesar que você já tem um grupo aqui que já pode encaminhar, não é? Bem. É seu nome? Só.
Muito bem, irmão. Vamos ter aqui uma participação de um dos nossos jovens aqui, que esse é da igreja de Montes Claros, no estado de Minas Gerais. E ele vai apresentar aos irmãos aqui uma primeira resposta a esta pergunta de hoje para ajudar os irmãos e certamente poderá coincidir com a resposta já encontrada pelos irmãos na igreja. As duas portas mais importantes aí a gente entende, né, para minha vida pessoal, é Neemias capítulo 3, no verso 29, quando fala assim: depois deles reparou Zadok, filho de Imé, defronte de sua casa. Depois dele reparou Semaías, filho de Secanias, guarda da porta oriental. A porta oriental, que a gente entende que vem falar, né, da volta do Senhor Jesus, a importância para nós como igreja. A segunda porta é a porta do gado, que está citada em Neemias 3:1. Levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, com seus irmãos. Os sacerdotes edificaram a porta do gado, a qual consagraram e levantaram as suas portas e até a torre de Meá. Consagraram e até a torre de Ananel. A porta do gado aqui, né, que tem como figura o Senhor Jesus, que traz descanso, né, refrigério para a vida do crente. Amém. Muito bom. A resposta do irmão certamente pode ter coincidido com a resposta dos irmãos das igrejas. Ele citou a porta oriental, né? A porta oriental, Neemias 3:29, relacionada profeticamente à volta do Senhor Jesus. E também a porta do gado, ou porta das ovelhas, também algumas traduções citam porta das ovelhas, que é ali relacionado à abertura do projeto de salvação. O Senhor Jesus, o nosso pastor, né? O sumo pastor das ovelhas, e muito bem colocado pelo nosso irmão aqui na sua participação. A primeira, duas portas consideradas importantes para a vida do crente nesta hora, no sentido profético, para a vida espiritual do servo do Senhor Jesus. Então está muito bem respondida. Se há algum comentário, talvez seja interessante fazer algum comentário agora, ou partiremos para outra pergunta. Vamos então partir para a próxima pergunta, para os irmãos então acompanharem. Vamos, a próxima pergunta nossa é a seguinte. A pergunta é: qual o significado profético para a sua vida pessoal com relação agora às 10 portas que foram restauradas em Jerusalém, mencionadas no capítulo 3 do livro de Neemias? Então está aqui o significado profético para a sua vida pessoal com relação às 10 portas que foram restauradas em Jerusalém e que são mencionadas no capítulo 3 do livro de Neemias. Então agora é uma pergunta que os irmãos vão gastar um pouquinho mais de tempo para se dedicar a essa pergunta. Os irmãos que acharem as respostas vão também citar os textos, onde estão, né? Cada uma das portas, onde está o texto, né? E o significado profético de todas elas, né? Para a sua vida pessoal, é aquelas portas que foram restauradas, segundo consta no capítulo 3 do livro de Neemias. Então foram 10 portas ali restauradas e que, portanto, qual o significado profético para a sua vida pessoal? Encontre qual é a porta e também qual é o versículo ao qual está relacionada aquela restauração daquela porta. Uma tarefa para os irmãos agora nas igrejas. Primeiro foram 2, agora todas as 10 que foram restauradas ali. São das portas, o nome da porta e qual o versículo. Vamos então, uma por uma. Os irmãos trabalhando nas igrejas. Sim.
É o versículo também. Eu vou interromper aqui só para fazer mais uma colocação. Há mais uma palavra, podemos colocar 3 palavras. E eu vou dar aqui o texto, Neemias 4, versos de 19 a 21. Vamos lá ver se os irmãos descobrem mais uma palavra importante. A terceira pergunta? Não, é nessa aqui ainda, não é? É diz assim, é a terceira pergunta, né? A terceira. Eu estou avançando aqui. Bom, então, a terceira pergunta é que são 3, agora vamos botar 3 na terceira pergunta. Então, tá bom. Desculpe, os irmãos, podem continuar. Vim para atrapalhar, desculpem. Mas estou sempre assim, não é? Você que é afobado, não é? É. Eu sou o calminho, né? Muito bem, irmãos. Vamos começar a trabalhar agora, apresentando aos irmãos a resposta de cada uma delas e o versículo, para ver se coincidiu com aquilo que os irmãos encontraram nas igrejas. Vamos então agora à resposta aqui no quadro. A primeira porta é a porta das ovelhas. O significado profético dessa porta: a entrada para o reino do Senhor Jesus, né? Então o texto diz, Neemias 3, verso 1, e levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, com os seus irmãos, os sacerdotes, edificaram a porta do gado ou das ovelhas, a qual consagraram e levantaram as suas portas, até a torre de Meá consagraram, e até a torre de Ananeel. Então está aqui a primeira porta e o significado profético dela. A segunda porta do peixe, ela está mostrando profeticamente a questão da salvação, que ela saía do mar, ou seja, aqui é o peixe mostrando salvação de vidas, né? O Senhor estendendo a rede e alcançando os peixes para a salvação de vidas. Então, Neemias capítulo 3, verso 3, está lá escrito: e a porta do peixe edificaram os filhos de Senaá, o qual emadeiraram e levantaram as suas portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. Então está aqui a porta, a segunda porta e também o seu significado profético. Vamos à terceira porta. Porta velha ou porta antiga, também tem esse nome. Porta velha quer dizer porta antiga. Essa porta profeticamente ela foi aberta e muitos não sabem. Tem a porta que foi aberta desde a antiguidade, o projeto de salvação, né? Desde a antiguidade, quando o Senhor preparou o projeto de salvação. Então essa porta fala exatamente desse aspecto profético, a salvação que Deus preparou ainda antes da fundação do mundo. Então está relacionado à condição do Senhor Jesus, né? O ancião de dias, aquele que é desde a eternidade, é a porta velha ou porta antiga. E Neemias 3, verso 6 diz assim: e a porta velha repararam-na Joiada, filho de Paseá, e Mesulão, filho de Bezodias. Estes a emadeiraram e levantaram as suas portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. Então está aqui a terceira porta, a porta velha e o seu sentido profético. Vamos à quarta porta. Agora é a porta do vale. A porta do vale fala profeticamente de humildade, a humildade do servo no projeto de salvação. E Neemias 2,13 se refere à edificação ou restauração dessa porta, quando diz ali, e de noite sair pela porta do vale. Então é relacionada ali à porta do vale, no capítulo 2, verso 13, e ela é restaurada no capítulo 3 de Neemias. Vamos então agora à quinta porta, que é a porta do monturo. O monturo fala do lugar onde está o lixo da nossa vida. Então está ali as falhas, as limitações, aquilo que está relacionado ao pecado, aquilo que está relacionado àquilo que é o lixo no sentido da impureza. E o capítulo 2, verso 13, que ele fala, para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam fendidos e as suas portas que tinham sido consumidas a fogo. Então o capítulo 2, verso 13, e ela é restaurada no capítulo 3, também a porta do monturo. Depois vem agora a sexta porta, que é a porta da fonte.
A porta da fonte fala do batismo, fala das águas que purificam. A purificação saiu do monturo, agora veio para a fonte, e é a fonte que fala de santidade, de limpeza, não é? Tirou o lixo do monturo e agora vem a bênção da santificação através das águas, né, purificadoras da salvação do Senhor Jesus. O capítulo 2, verso 14 faz referência quando Neemias disse: e passei pela porta da fonte e ao viveiro do rei, e não havia lugar por onde pudesse passar a cavalgadura que estava debaixo de mim. Então esse momento aqui é o momento em que se dá o cumprimento profético desta porta, a porta da fonte. Vamos à 7ª porta agora, que é a porta das águas. Então, uma vez que a fonte veio e as águas purificaram, retiraram o lixo do monturo, agora vem o batismo com o Espírito Santo. O crente em Jesus, ele é batizado com o Espírito Santo. Então, essa porta, ela fala da condição do homem, né, batizado com o Espírito Santo. O capítulo 3, verso 26, e diz assim: ora, os netineus habitavam em Ofel, até defronte da porta das águas, para o oriente, e até a torre alta. Então, o capítulo 3, verso 26, faz referência ali à edificação, restauração desta porta. Vamos agora à próxima porta, que é a porta dos cavalos. Essa aqui já é a 8ª porta. A porta dos cavalos, ou do cavalo, ela era aquela porta por onde entravam os exércitos vitoriosos vindo das guerras e por onde saíam também para as pelejas. Então isso fala das guerras e batalhas da nossa vida espiritual. Então essa porta está relacionada às nossas lutas, nossas provas, nossas batalhas, mas também às nossas vitórias na presença do Senhor. Neemias 3, 28, o texto diz assim: desde a porta dos cavalos repararam os sacerdotes, cada um defronte da sua casa. Então essa porta foi reparada aqui e diz assim: cada um defronte da sua casa. É aquela vitória individual que o Senhor dá ao servo que sai para a batalha, mas sai confiado no Senhor. Então é a porta do cavalo relacionado profeticamente às guerras e batalhas. A 9ª porta é esta que nós nos referimos. Vamos agora passar a próxima, que é a 9ª porta, que é a porta oriental, referida na pergunta 1, na primeira pergunta. O capítulo 3, verso 29, nós vamos colocar aqui depois da porta oriental o sentido profético dessa porta, que é a volta do Senhor Jesus, quando Jesus virá para arrebatar a sua igreja. Então ela fala profeticamente do arrebatamento da igreja, da volta do Senhor Jesus para buscar a sua igreja. E essa porta, no capítulo 3, verso 29, o texto diz assim: depois deles reparou Zadok, filho de Imer, defronte da sua casa. E depois dele reparou Semaías, filho de Secanias, guarda da porta oriental. Então a porta oriental fala daquilo que vem do Oriente. O Oriente fala daquilo que vem da parte do Senhor quando Jesus vier para arrebatar a sua igreja. A última porta, a 10ª porta reparada no capítulo 3, ela é a porta que fala do ouro, né? Ou chamada também de Mifkad, que era lugar de julgamento. Então aqui a porta do ouro, também chamada de porta do ourives, né? Falava profeticamente da entrada para a eternidade, quando a igreja receberá ali o julgamento do galardão, né? Principalmente o galardão para aqueles que passaram pela porta do peixe e evangelizaram, ganharam almas para Jesus. Então eles receberão ali o galardão, né? Na presença do Senhor. Então é o julgamento, é a porta do ouro. Ali a igreja será revestida do poder de Deus para sempre. Então Neemias capítulo 3, verso 31, quando diz assim: depois dele reparou Malquias, filho de um ourives, até a casa dos netineus e mercadores, defronte da porta de Mifkad e até a câmara do canto. Então está aqui essa última porta, a 10ª porta, que foi restaurada no capítulo 3, do capítulo 3 de Neemias, e ela fala da entrada para a eternidade, profeticamente relacionada ao arrebatamento da igreja. Então está aqui, irmãos, esta resposta a essa pergunta. Nós temos ainda uma pergunta número 3 para passar para os irmãos, e eu gostaria já de passar essa pergunta para que tenhamos um comentário aqui, né? Já dá para passar a número 3? A última pergunta, que é relacionada... Sim, está aqui então.
Vamos lá. Quais as 3 palavras-chave para a igreja usadas por Neemias no capítulo 4? Agora no capítulo 4, 3 palavras-chave para a igreja, e essas palavras foram usadas por Neemias no capítulo 4. Vamos passar agora para o capítulo 4 e vamos descobrir essas 3 palavras. 19 a 22. Vamos dar uma informação para os irmãos do capítulo 4, de 9 a 22, versículo 9 ao versículo 22. Verso 9 a 22. Pronto. 3 palavras-chave para a igreja, usadas por Neemias no capítulo 4, verso 9 a 22. Muito bem, vamos descobrir essas palavras. O nosso tempo está um pouco passado. Vamos já adiantar para os irmãos as 3 palavras e os 3 versículos. Vamos apresentar já de imediato para os irmãos para ganharmos tempo. As palavras são, vamos lá. Primeiramente, está aqui, Neemias 4, verso 9. A primeira palavra, segurança. Segurança. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Então, Neemias 4, 9. Neemias 4, 19, a palavra comunhão. Então, está aqui a segunda palavra, comunhão. E disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe uns dos outros. Então, a comunhão. A terceira palavra, vigilância. Vigilância no capítulo 4, verso 22, quando diz assim, também naquele tempo disse ao povo, cada um com o seu moço, fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia na obra. Muito bem, as 3 palavras, segurança, comunhão e vigilância, são as respostas para a nossa terceira pergunta. Amém? Para encerrar agora, o pastor Gedeuti vai dar uma palavra final, temos ainda 6 minutos. Bem, irmãos, o assunto é vasto, é maravilhoso, e nós temos recebido informações. Quer passar meu óculos aqui por causa da claridade, por favor? Temos recebido informações das igrejas de modo satisfatório. Nós recebemos aqui informações, até um trabalho muito bem feito por um irmão de Valadares, da Igreja Central de Valadares. Também uma colaboração de irmãos do Paraná. O grupo de Paraná, do estado de Paraná, tem sido frequente com suas observações e trabalhos, eu posso dizer, trabalhos muito bem elaborados, que nos trazem ensinos, e nós estamos disponibilizando em parte aquilo que os irmãos estão colocando à nossa disposição. Somente que, com relação à primeira pergunta, então quais são as 2 portas? Um já falou sobre a entrada, que é a porta das ovelhas, que está se referindo àquele que entra pela porta. Então, é a grande experiência de conhecer a porta, que é o Senhor Jesus. Mas a outra porta mencionada é a porta do Oriente. Lembrando que essa porta está fechada, porque ela foi fechada pelos árabes em 1541, com a preocupação, porque profeticamente em Ezequiel está dito que o Messias, que iria entrar em Jerusalém, na cidade, para o governo milenar, pela porta ali, que dá a porta oriental. E os irmãos querem ler Ezequiel 44, verso 1. Vamos ler Ezequiel 44, 1. Vamos ler só aqui, depois vamos continuar lendo. Vamos ver que coisa interessante. Então me fez voltar para o caminho da porta do santuário exterior, que olha para o oriente, a qual estava fechada. Todas as batalhas
por Jerusalém, que foram travadas para a conquista de Jerusalém, ou seja, qualquer restauração, seja o que for. O segredo foi esse. Inclusive, na última guerra, foi esse. A entrada por aquela região ali, que deu vitória àqueles que estavam lutando por Jerusalém. Muito bem. E lembrando também, Lucas capítulo 1, eu acho que o verso 78 e 79. Lucas 1, Lucas 1, 78. É 78 mesmo? 78. Isso. Aquilo que o pastor Gil mencionou, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou. Então, está sempre relacionado, porque essa porta é a porta onde o sol incide logo ao amanhecer. Então, é essa porta oriental. Ela tem um aspecto profético, nós não vamos entrar nesse aspecto, porque muitos irmãos já entenderam, e isso é muito importante para todos nós. Mas lembrando e voltando aqui, meus irmãos, a questão agora daquilo que foi o motivo e o resultado da restauração dos muros de Jerusalém. Primeira coisa foi segurança. Não esqueçam de anotar na sua Bíblia. Temos Neemias 4:9. Então, segurança. O momento agora é de segurança. Você precisa de segurança. E essa é a mensagem da noite. Segunda coisa, 4:19, comunhão. Não podemos estar distantes uns dos outros. É por isso que temos que ter o satélite. É por isso que temos que ter as reuniões frequentes. Os seminários, os manaíns, é o entendimento, porque a doutrina da obra é dinâmica. É todo dia um passo à frente. A ausência dos irmãos, a escola bíblica dominical está atrasando a vida espiritual dos irmãos. E o pastor é o responsável por isso. Ele é o responsável. E alguns que não estão entendendo isso, precisam deixar os rebanhos, precisam deixar o ministério, devem deixar, porque estão impedindo que as ovelhas caminhem. E nós não estamos fazendo aquilo que nós estamos querendo fazer, estamos fazendo aquilo que o Senhor está determinando. Inclusive, estamos recebendo as informações todas que estão vindo para nós nesse tempo. E por último, a vigilância, não pode ser esquecida. 4:22, anotem, vigiar, defender, cuidado, agora tudo que nós estamos fazendo, segurança, comunhão e vigilância. Então, estar seguros de que o Senhor está conosco. É na oração, é no trabalho, não pode se parar agora. Assentado nos bancos, temos que trabalhar. Não adianta professores catedráticos fazendo mímicas e gestos bonitos para impressionar, nem botando no YouTube, nem em canto nenhum. Agora é a palavra que cada um tem que seguir. Muitos estão seguindo o que está no YouTube. Isso não tem valor nenhum, a não ser para exibição. O que estamos interessados agora é aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Atender. Pastor não tem nada de estar imitando o que está saindo no YouTube. Ele tem que seguir aquilo que está sendo orientado. E quando chegar na sua região, que isso não estiver acontecendo, comunique ao presbitério, porque nós não estamos preocupados com gente. Nós queremos saber aqueles que são fiéis, porque os pastores que foram nomeados e chamados para esse ministério, eles vão dar conta desse ministério. Se eles têm outro, eles vão para outro canto. E tem todo o direito de fazer a igreja, a religião que eles quiserem, e o povo também pode seguir. Não estamos medindo mais questões pontuais. De fulano, eu acho, eu penso, não existe isso. Ou é a obra, ou não é coisíssima nenhuma. Não estamos aqui brincando de religião, e isso nós estamos falando com clareza. Não estamos deixando pela metade de nada. Mas eu agora quero encerrar, nosso tempo se esgotou, dizendo o seguinte: nós perdemos o nosso irmão ontem, seu sepultamento será hoje o nosso irmão pastor Samuel Vieira dos Santos. Esse irmão faleceu, aquele pastor da igreja de Novo México, e às 16 horas será o seu sepultamento aqui em Novo México. Ficamos muito tristes, saudosos desse irmão, que deixa uma marca extraordinária no seu ministério. O
pastor de várias igrejas no interior. Houve um momento que ele assumiu quase que o estado, o sul do estado, com muitas igrejas frequentemente indo e voltando. Por último, ele esteve menos efetivo, porque era muito encargo, e ficou apenas com uma igreja ou duas, mas sempre orientando, sempre trabalhando, um homem extraordinário. Sentimos muito essa perda, mas estamos exatamente vivendo esse momento onde tudo está acontecendo para a honra e glória do Senhor. Sabemos que ele seguiu o rumo de tantos que já foram e de tantos que irão na mesma direção. Saudamos, trazemos o nosso abraço fraternal à família, aos queridos irmãos que estão chorosos, enlutados, como nós também. Perdemos também, dia muito, um irmão que vinha sofrendo enfermidade muito antiga, de algum tempo, nosso querido pastor Estevão, e de Mercês, há 14 anos, por certo. Aliás, não, é o nosso irmão José de Deus Paulino. E temos também um outro irmãozinho aqui, também veio seu falecimento. Mas aqui o pastor José de Deus Paulino, lá do Ceará, Maranguape, deixou a esposa, nossa irmã Judite Lima, 4 filhos, 3 netos, membro da obra da igreja desde 1987, ordenado há 10 anos passados. Assim, meus irmãos, a nossa palavra, a destra de companhia, dizendo que temos seguido esses irmãos nas suas necessidades, atendendo tudo aquilo que é necessário, que está à disposição do presbitério. Que Deus abençoe a todos. Nosso desejo, que Deus abençoe a todos os nossos irmãos, e esperando que no próximo domingo os irmãos aproveitem o tempo, se não tiver nenhum evento, para voltar à palavra aqui, para estudar com os irmãos sobre as portas. Há muito que se aprender. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus.